Com certeza, você sabe o valor da oração. E é por isso que nós oramos. Mas você vai concordar comigo que oração não é um exercício ou uma disciplina espiritual fácil de ser praticada, porque existem os inimigos da oração. Vamos listar alguns aqui: o cansaço físico, o sono, preguiça mental, dificuldade de concentração, os sons do mundo, as tarefas cotidianas, a falta de fé no que Deus pode fazer. Não é fácil investir, reservar um tempo de qualidade para oração, mas você precisa fazer isso. Então vem comigo nessa mensagem que você vai aprender a vencer essas dificuldades para uma vida de oração. Roda a vinheta aí. Muito bem, o texto da mensagem de hoje é Daniel capítulo 6. Eu já estou aqui com a minha Bíblia marcada e aberta. Você conhece bem esse texto porque é quando Daniel é jogado na cova dos leões. A gente vai ler alguns versos, o nosso tempo não permite ler todo o capítulo. Depois você lê aí como tarefa da sua casa. Mas Daniel, ele nos é apresentado aqui no capítulo 6 do livro que leva o seu nome como um homem acostumado à oração. Veja só o que diz o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel era um homem que tinha essa disciplina de oração, era um homem que estava acostumado à oração. E por causa dessa sua comunhão com Deus, 2 coisas muito importantes haviam na vida de Daniel. A primeira coisa é que Daniel tinha uma vida íntegra. Olha o que diz o verso 4. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, veja bem, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Você acha que era fácil isso? Não, isso era por causa da vida íntegra que ele tinha, por causa da vida de oração. Mas um outro aspecto é que nós encontramos no verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Além de uma vida íntegra, a vida acostumada à oração de Daniel o fazia ter uma vida próspera, A fim de derrotá-lo, os inimigos de Daniel resolveram então atingi-lo no centro de sua força. E onde era isso? Na sua vida de oração. Se você ler o texto, você vai ver que os inimigos de Daniel criaram uma armadilha para que Daniel caísse nela e ele fosse então jogado na cova dos leões por conta de um decreto que o rei tinha colocado. Meu amado, minha amada, você precisa ver aqui a artimanha de Satanás, porque ele é o inimigo número 1 da oração. Satanás sabe que a oração é a fonte de vigor espiritual dos filhos de Deus. E se ele, o inimigo de nossas almas, destruir a vida de oração de uma pessoa, sabe o que ele precisa fazer então? Ele não precisa fazer mais nada. Se cada um de nós verificarmos, prestarmos atenção no tempo em que mais fraco estivemos espiritualmente, o tempo em que mais pecamos, você vai ver que foi um tempo em que você teve ou pouca ou nenhuma oração. Joseph Hill dizia o seguinte: Satanás balança o berço quando dormimos em nossas orações. Daniel entendeu, no entanto, que mesmo que haja um imperativo para não orar,
como o decreto do rei, mesmo que orar signifique a morte, o sacrifício, Daniel ainda assim ele iria orar. Presta bem atenção, meu amado, nenhum homem é maior que a sua vida de oração. E Daniel sabia disso. Nós devemos orar, mesmo que todas as nossas forças, mesmo que todas as forças do mundo, naturais, sobrenaturais, tentem nos desestimular, ainda que com lutas, nós devemos orar. Nunca desista de orar, porque você não vai ser maior que a sua vida de oração. Vou listar para vocês alguns motivos que o texto nos ensina sobre isso. Em primeiro lugar, como nós vimos aqui no verso 3, a oração nos faz pessoas melhores. Aqui no verso 3 de Daniel, capítulo 6, diz que Daniel tinha um espírito excelente. Um espírito excelente. Meu querido, o nosso espírito, ele se refina em contato com o Espírito de Deus. O meu espírito se comunica com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito. Romanos capítulo 8, verso 16, Paulo diz lá: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você ora, você cada vez mais e mais vai tendo a certeza que você é um filho de Deus. Mas Paulo diz mais ali, seguindo no capítulo 8, agora no verso 26 de Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo nos auxilia, o nosso espírito, em oração. Diz lá Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, e olha que expressão magnífica que Paulo usa, com gemidos inexprimíveis. Essa comunhão maravilhosa da nossa alma com o Espírito Santo vai moldando, vai formatando, vai ajeitando o nosso caráter. Daniel era alguém que tinha uma vida abençoada, lindíssima. Um grande pastor metodista, E.M. Baldes, ele disse certa vez: oração e vida santa são uma coisa só. A ausência de uma significa a ausência de outra. Quer dizer que se você quer ter uma vida mais santa, uma vida mais abençoada, uma vida mais consagrada, uma vida maravilhosa, uma vida melhor, uma pessoa melhor, você precisa orar. Você precisa orar e mais. John Bunyan, que foi também um grande homem de Deus, ele disse: oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Que o seu caráter seja moldado pela disciplina da oração, pelas horas que você invista semanalmente, quiçá diariamente, na oração, e não por fatores externos, não pelo medo, não pelos problemas, não pelas dificuldades, não pelas coisas do mundo, mas sim que o seu caráter, que você se torne uma pessoa melhor pela oração, assim como Daniel. A segunda lição que a oração nos faz aqui em Daniel capítulo 6 é que a oração nos faz confiar mais no Senhor. A oração nos faz confiar mais no Senhor. O verso 10 que nós lemos nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que os homens. Os homens criaram uma armadilha para ele, para que ele fosse pego, preso e condenado à morte, sendo jogado na cova dos leões. E o que Daniel faz? Ele diz: ainda assim vou orar. Por que ele dizia isso? Por que ele fez isso? Porque Daniel confia no Senhor.
Os reinos passam, pensava Daniel, mas o Senhor é eterno. Os reis passam, as leis passam, mas Deus é o Todo-Poderoso, o Deus eterno. Meu amado, olha para mim agora e preste bastante atenção. Quem ora mais, confia mais no Senhor. Por exemplo, assim como nós vamos confiando mais e mais em uma pessoa, conforme o tempo que nós gastamos com ela, que nós conversamos com ela, que nós convivemos com ela, natural que você vai confiando mais e mais nas pessoas que você conhece. Nós não confiamos em estranhos, não é verdade? Nós confiamos em amigos. Então, se você ora mais, você vai confiar mais e mais no Senhor Deus. A sua fé vai aumentar. E à medida em que oramos, vamos criando uma amizade com Deus e aprendemos a confiar nele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz, ele dá uma afirmação, uma proclamação que para mim é uma das mais poderosas da toda a Bíblia Sagrada. Paulo diz lá, porque eu sei em quem tenho crido. Meu querido, você sabe em que você tem crido. Eu tenho que crer em Jesus. E você só vai conhecer esse Jesus, só vai ter essa amizade à medida que você ora, à medida que você fala com ele, à medida que oramos. Mas a nossa fé aumenta também. Em um tempo em que tem se tornado comum os crentes procurarem auxílio de todos os lados, em profissionais, não é ruim, pelo contrário, é até algo bom você procurar um auxílio terapêutico em profissionais, como psicólogos, como psiquiatras, se for o caso, mas você também deve redescobrir o segredo de depositar aos pés de Cristo o seu fardo. Certa vez um jovem crente me disse que era ali na academia, onde ele faz os exercícios, que ele desestressava. Eu concordei em parte com ele, mas disse também que o melhor lugar para desestressarmos é nos braços amorosos do nosso Pai Celestial, através da oração. As horas gastas, investidas em oração, nos braços do Pai Celeste, nós realmente encontramos paz, conforto, refrigério. É na oração que realmente desestressamos por completo. Jesus nos convida a ir a Ele primeiramente e não aos homens. George Stuart disse: o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração e a tensão nervosa do que qualquer outra coisa. Devemos, nesse momento, refletir também sobre a bênção que é orar por outra pessoa. Não só orar por nós, mas orar por outra pessoa. Porque a intercessão ajuda-nos a confiar conjuntamente no Senhor. Quem orar com mais intensidade e constância terá mais vitórias sobre as preocupações comuns. Novamente, Paulo agora, só que em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz lá: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Terceira e última lição que a gente aprende aqui em Daniel capítulo 6, sobre oração. A oração atrai o poder de Deus. Daniel, por causa de sua vida de oração, está agora na cova dos leões. Daniel está em perigo de morte e não pode fazer nada. Todo o seu esforço agora é em vão. Confira comigo os versos 16 e 17. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
que ele te livre. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel estava preso dentro de uma cova cheia de leões famintos, prontos a devorá-lo naquele mesmo instante. Meu querido, você vai concordar comigo que há momentos em que parece que Deus não ouve a nossa oração. Ou então nós achamos que Deus está demorando demais para responder, para agir. Na nossa limitação, nós não entendemos o modo de Deus agir. No entanto, a Bíblia, a história da igreja, tem demonstrado que quando Deus, na sua soberania, quer agir, nada é impossível. Na história aqui de Daniel, Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões. Confira comigo o que o rei diz no verso 20. Chegando o rei à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, desse-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Para o rei era uma possibilidade, mas você sabe muito bem o final dessa história. Para Daniel era uma realidade. No verso 21 de Daniel capítulo 6, Daniel responde, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que nada me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi erro algum. Meu querido, veja quanto simbolismo entre esses leões citados por Daniel e o adversário, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que, como diz 1 de Pedro 5,8, ruge como um leão procurando alguém que possa tragar. Olha para mim agora e presta bem atenção naquilo que eu vou te falar. Hoje, Deus ainda fecha a boca dos leões. Hoje, os anjos ainda estão em ação em nossas vidas. Hoje, Deus ainda vai fechar a boca dos leões que te oprimem. Ore, tenha fé. A oração, uma porta aberta para a ação de Deus. Muitas vezes é o pecado, é o teu pecado, o meu pecado, é o nosso pecado que impede que Deus opere mais milagres na nossa vida. Então ore e peça perdão ao Senhor, para que as bocas dos leões que rugem ao redor de você fiquem fechadas. Concluindo, ainda que com dificuldades, ainda que com lutas, com fraqueza, você e eu devemos investir cada vez mais e mais tempo em oração. Que a oração seja para nós um hábito diário, que experimentemos o poder de Deus através da oração, que nos identifiquemos com o Senhor Jesus, que preferiria a oração a estar com as multidões. Você sabe muito bem que não teve outra coisa que Jesus não tenha feito mais aqui enquanto esteve neste mundo do que orar. Faça um voto com Deus agora. Menos rádio, menos TV, menos computador, menos celular, menos rede social. Entre no lugar secreto e mantenha uma comunhão com Deus. Porque maravilhoso estar na presença de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele recompensa a gente. Mateus 5,6 diz lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Busque a Deus, não importa a luta, desligue-se de tudo e tenha uma vida de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que eu possa ter essa vida de oração contínua, que eu possa, Deus, estar sempre pronto para orar, que nada impeça, que eu tenha muito tempo investido em oração para que minha fé aumente, eu veja as maravilhas acontecerem na minha vida. É o que eu peço, o que eu oro em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Meu querido, muito obrigado por estar conosco até aqui. Deixa eu, fazer a minha propaganda. Se você chegou até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos até o final desse ano, para mais e mais pessoas conhecerem da palavra de Deus. É a nossa meta e eu espero que você nos ajude com isso e compartilhe esse vídeo também para que as pessoas sejam abençoadas. Tá certo? Então, fiquem com Deus e até semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até lá!